Olá, pessoal. Eu sou Yuri Leite, sou professor do Departamento de Ciências Biológicas do CCHN, da UFES, e fui convidado a dar essa aula inaugural para vocês do curso de licenciatura EAD da UFES. Fui convidado pela professora Luciana Tomás, coordenadora do curso, então eu queria agradecer a ela pelo convite, é uma honra estar aqui, e também agradecer a vocês pela presença, por assistir, né? Primeiramente, eu queria dar os parabéns, né, e dar as boas-vindas a vocês. Vocês conseguiram, né, depois de um processo seletivo, entrar na Universidade Federal do Espírito Santo, que é a melhor universidade do estado e uma das melhores universidades do país. Então é importante que vocês tenham noção de que vocês estão numa excelente universidade e que vocês têm tudo para aprender muito e dar prosseguimento na carreira de vocês, tá certo? O ensino à distância ele é um grande desafio, né, e também é uma grande oportunidade. Eu vou confessar a vocês aqui que no começo eu tinha muito preconceito com o ensino à distância, tá? Vou ser muito sincero, mas esse preconceito acabou quando eu passei a conhecer melhor o ensino à distância, né, e o ensino à distância ele pode ter qualidade, né, ele pode ser de muita qualidade, e para ser sincero com vocês, eu acredito que o futuro vai ser principalmente no ensino à distância. Poucas pessoas vão ter um ensino presencial, então acho que vocês na verdade, estão no futuro, né? Eu acho que o ensino à distância é uma grande oportunidade de inclusão, né, de pessoas que muitas vezes não têm oportunidade, não têm possibilidade de poder se deslocar para estudar em outro local, né? A gente olha por esse mapa, por exemplo, o alcance que a Universidade Federal do Espírito Santo tem através do ensino à distância, né? São muitos municípios. Se não fosse assim, a gente estaria somente né, na região de Vitória, de Alegre e de São Mateus, que são os nossos campi, tá certo? Aí a gente consegue alcançar muito mais gente, consegue dar mais oportunidade às pessoas, e as pessoas têm mais oportunidade de aprender e de se desenvolver profissionalmente, tá bom? Então eu acho que hoje em dia, há muito tempo já, né, eu tenho essa visão, eu comecei a dar aula no ensino à distância, na primeira turma, e foi uma excelente experiência. Agora, com a pandemia, a gente está vendo que o ensino à distância é fundamental, né? Claro que o ensino na pandemia não é exatamente o ensino à distância, né? O ensino remoto emergencial, mas, por exemplo, para mim, que tive a experiência no ensino à distância, foi muito mais fácil fazer a transição para esse ensino remoto emergencial agora, durante a pandemia, do que para alguém que nunca tinha tido essa experiência, tá certo? Então, vocês têm que ter orgulho de onde vocês estão e aproveitar muito essa oportunidade que vocês estão tendo, tá só? Bom, o que eu vou falar hoje aqui, né, eu vou dar uma pincelada sobre a ciência, evolução e sociedade, tá certo? Então, o papel da ciência, especialmente da evolução, da biologia, na nossa sociedade, então as conexões que o que nós fazemos, o que nós estudamos, né, o que vocês vão estudar durante o curso tem com o mundo real, com o mundo aplicado, vamos dizer assim. Tá? Então eu vou dar vários exemplos, vou falar sobre saúde, agropecuária, meio ambiente, novas tecnologias e um pouco sobre a compreensão da humanidade. Eu já estou deixando aqui uma sugestão de leitura para vocês, um livro que pode ser baixado gratuitamente no site da Sociedade Brasileira de Genética, o endereço está aí, né, sbg.org.br/ebooks. É um livro editado pelo Douglas Futuíma, que o título é exatamente esse, Evolução, Ciência e Sociedade. Ele é muito bom para dar esses exemplos, ele já está um pouco antigo, ele já tem uns 20 anos ou um pouco mais, mas mesmo assim ele ainda tem muita informação importante sobre essa conexão entre a evolução, a ciência e a sociedade, tá certo? Então, vamos começar. Claro, né, a gente não pode deixar de falar da primeira coisa, que, né, obviamente, é o que está nas notícias o tempo todo, há mais de um ano conosco, né, que é a pandemia da Covid-19, um grande problema para a saúde humana, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, suas famílias, seus amigos, seus vizinhos, mas a gente sabe que muita gente está passando por tempos muito difíceis em função disso, né? A Covid-19 é causada pelo SARS-CoV-2, que é um coronavírus, né, um vírus, e é interessante porque com ele, né, e com vários outros vírus, a gente consegue observar a evolução acontecendo em tempo real. Né? Muitas vezes a gente fica pensando que a evolução é algo que demora muito tempo para acontecer. Olha, ela pode demorar muito tempo para acontecer, ela ocorre ao longo de milhões ou bilhões de anos, né? Mas a gente consegue também observar a evolução acontecendo, especialmente em micro-organismos que têm taxas de reprodução e tempo de geração muito curto, né, taxa de reprodução muito rápida, então eles acabam que nos permitem observar essa evolução. E isso acontece com o coronavírus, né? Como vocês podem ver nesse slide aqui, esse slide mostra o quê? Ele mostra
a origem e o destino de várias linhagens, de várias cepas de coronavírus, né? Você tem, né, a origem aqui na China e você tem esse vírus se espalhando para o resto do mundo, né? E aí a gente consegue acompanhar, através do sequenciamento genético e da construção de uma árvore filogenética, que está aqui do lado esquerdo, dessas várias amostras que foram coletadas em vários locais do mundo, o caminho do vírus, né? Então, por exemplo, né, com essa árvore, com esse mapa, a gente consegue ver, se vocês olharem as cores aqui na árvore correspondem às cores do mapa, vocês vão ver primeiro que a gente pode identificar, né, próximo aqui da base da árvore, né, uma predominância das bolinhas roxas, que é a origem do vírus, e a gente consegue identificar que, por exemplo, as amostras aqui das Américas, principalmente da América do Norte, que são as em laranja, elas tiveram várias origens, né? Então elas tiveram várias origens, elas não foi uma pessoa que foi para a América do Norte que transmitiu esse vírus para várias pessoas lá, todas elas, né? E sim, foram várias pessoas que foram tanto da China quanto da Europa para a América do Norte e transmitiram várias cepas diferentes do vírus para outras pessoas na América do Norte. Isso é importante, inclusive em termos epidemiológicos, porque se você tem essas várias, né, cepas, várias variantes chegando ao mesmo tempo, você pode ter recombinação, você pode ter novas variantes aparecendo com maior virulência, com maior transmissão, tá certo? Isso é uma das razões que os Estados Unidos, por exemplo, no começo da pandemia, teve uma explosão grande de casos e tal, né? Então isso daí é importante. Então a gente consegue, né, como que a evolução é importante no nosso dia a dia. No caso da Covid, o grande problema, né, um dos grandes problemas do vírus é a evolução, é o fato dele evoluir, é o fato dele sofrer mutações, e é o fato dessas mutações muitas vezes levarem a mudanças que podem aumentar a transmissibilidade ou podem aumentar, ou diminuir também, né, mas muitas vezes elas podem aumentar a severidade da doença, tá certo? Então é fundamental a gente compreender a evolução do vírus, não só do Covid, mas de qualquer vírus, da AIDS, da gripe, de qualquer vírus, para poder saber como combater, tá certo? Outro exemplo clássico, né, é a questão da resistência dos antibióticos, né? Se não houvesse evolução, seria tudo mais fácil, porque com a descoberta dos antibióticos, no começo do século XX, o que acontece? Você consegue combatê-los, mas eles evoluem a resistência, né? Então esses gráficos aqui mostram muito bem isso, né, que a gente tem a evolução da resistência, tá certo, entre patógenos, né, de 1990 até 2002, você vê que a resistência foi aumentando gradativamente. Ao mesmo tempo, o número de antibióticos novos aprovados para uso clínico, que está aqui representado do lado de cá, né, desde os anos de 1980 até os anos 2000, foi declinando, tá certo? A gente não tem novos antibióticos. Então, os antibióticos antigos, eles estão tendo resistência por parte das bactérias, né? Estão evoluindo junto com... A gente vai aplicando os antibióticos e as bactérias vão evoluindo. Aquelas cepas mais resistentes sobrevivem, se espalham e acabam ficando, né, passando essa resistência para as descendentes, certo? Então, essa questão da resistência dos antibióticos é um problema de evolução, é por isso que a gente não pode usar antibióticos indiscriminadamente, a gente tem que usar antibióticos com muita cautela, sempre, somente quando for necessário, tá certo? E um antibiótico que funcione para aquele caso. Uma outra questão também que afeta muito a saúde humana nos últimos anos é o que a gente chama de anacronismos evolutivos, né? O que acontece? O nosso organismo, né, a espécie humana, ela evoluiu num ambiente, durante milhares de anos, num ambiente completamente diferente do que a gente tem hoje, tá certo? A gente evoluiu num ambiente de escassez de comida, nós éramos caçadores e coletores, a gente não tinha, né, agricultura, o cultivo de alimentos, né, a domesticação dos animais, daqui a pouco eu vou falar, isso é uma coisa muito recente na nossa história. Então nós evoluímos num ambiente onde a comida era escassa, né? Quando você começa a ter comida abundante, tá certo? Você começa a se alimentar demais, o nosso organismo está programado para armazenar essa gordura. Por isso que a gente tem, né? Então, esse quadrinho mostra, né, que as televisões elas emagreceram, né, dos anos 90 para cá, enquanto nós engordamos, né? Aqui esse gráfico mostra o seguinte, né, que mudanças genéticas podem levar centenas ou milhares de gerações até que uma mutação que cause algum efeito, ela aumente de frequência, se espalhe para toda a população, principalmente a população humana que é grande, para ter algum efeito visível, demora muitas gerações. Ao passo que a taxa de obesidade, por exemplo, triplicou nas últimas 3 gerações. Tá certo? Então, essa mudança cultural está sendo muito rápida em relação à evolução, ao ritmo normal da evolução que nós temos. Tá? Isso daí causa esses anacronismos, ou seja, nós estamos adaptados, nosso organismo, nosso corpo está adaptado ao ambiente das cavernas, e não ao ambiente moderno que a gente tem hoje, com todo o avanço tecnológico que a gente tem. Foi rápido demais para a evolução humana. Tá?
Né, como eu falei com vocês, a domesticação dos animais, né, e das plantas também, né, a agricultura, né, isso é um processo antigo, né, nós começamos isso há 20 mil anos atrás, especialmente nos últimos 11 mil anos, nós tivemos, né, domesticamos os animais, domesticamos as plantas, começamos a cultivar, deixamos de ser nômades, passamos a ser sedentários, criamos cidades, né, isso é um processo que a gente chama de seleção artificial, nós estamos selecionando as plantas para atender as nossas necessidades a ficarem cada vez mais fortes, mais resistentes, mais nutritivas, né? Então esse processo de seleção artificial tem sido feito há milênios, né? Hoje em dia a gente tem, né, organismos geneticamente modificados, que são organismos que a gente pode mexer geneticamente neles, né? Ir lá e, por exemplo, inserir um gene ou tirar um gene, por exemplo, através de várias tecnologias que já existem há décadas. Atualmente a gente tem uma tecnologia nova que surgiu recentemente, o CRISPR, que já você consegue editar diretamente o DNA, né? Como se você tivesse um editor de texto lá, né? Por exemplo, editando um texto, você tira uma palavra, você coloca uma palavra. Do mesmo jeito a gente pode fazer isso com o DNA, uma edição direta, né? Mas isso é algo que a gente está fazendo agora, mas é algo que no fundo a gente já fazia de outras formas há milhares de anos, né? E a gente tem um papel super importante, né, da biologia, da evolução, no controle biológico, por exemplo, né? Então, ao invés de... Uma outra maneira de controlar é você introduzir parasitas, por exemplo, que podem controlar pragas, né? Você tem uma determinada praga, você pode introduzir um parasita que vai atacar aquela praga, então vai proteger aquela lavoura, por exemplo, né? Então é fundamental, né? O conhecimento da evolução e da biologia é fundamental. A gente precisa, por exemplo, manter os recursos genéticos que a gente tem, tanto de plantas quanto de animais. A gente precisa ter porque se a gente continuar simplificando, acabando com a diversidade biológica, simplificando, né, se alimentando de poucas plantas, né, um dia pode ser que essas plantas não estejam em mais, pode ser que algo aconteça, uma mudança climática que talvez elas não permita elas, quando você seleciona determinadas variedades, você acaba tirando a diversidade. Essa diversidade é que permite às espécies responderem a mudanças futuras. Quando a gente está fazendo isso, a gente está pegando as melhores linhagens para hoje, mas que quem sabe o que vai acontecer no futuro. Então a gente precisa guardar os recursos genéticos. Tá? Uma maneira de fazer isso, né, que a gente faz agora é guardando mesmo. Né? Então a gente tem um cofre, né, um cofre no gelo que fica lá no fim do mundo, né, lá próximo do Polo Norte, né, perto da Groenlândia, Suécia, aqui, Islândia, né, bem lá no frio. Tem esse cofre aqui, isso daqui é a entrada dele, né? Fica lá no meio do gelo, vários metros de profundidade, você tem basicamente essa caverna onde você tem essa biblioteca de plantas, né? Todas as plantas do mundo que eles puderam foram armazenadas aí. Então você tem as sementes guardadinhas, identificadas, né? Armazenadas de forma criogênica, ou seja, congeladas para que, havendo necessidade, a gente possa recuperar esse material genético, recuperar esses genomas, recuperar essas espécies, que muitas delas podem, inclusive, se extinguir, né, na natureza. Mas nós temos, pelo menos, um registro delas aí, tá certo? A gente precisa disso, né, gente? Por quê? Porque nós temos uma questão ambiental seríssima, né? Especialmente com o crescimento da população humana. Né? Hoje a gente tem uma população de quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Né? Esse gráfico aqui, que é, né, difícil até ver ele, né, mas você pega aqui, ó, cerca de 10 mil anos atrás, né, quando a gente começou a domesticar a agricultura e ficar mais sedentários, né? Então a gente vê que a população humana ela tinha, né, alguns milhões de pessoas, né? Estima-se que, por exemplo, né, 2 mil anos atrás a gente tinha aí talvez uns 500 milhões de pessoas, não chegava a 1 bilhão. Né? Nós chegamos a 1 bilhão em 1800, só no começo do século XIX, tá certo? Cerca de 1 bilhão de pessoas. Né? Então, do século XIX para cá, a gente foi para 2, 3, 4, 5, 6 bilhões. Né? Na virada do século, a gente tinha 6 bilhões em 2000. Hoje, a gente já tem quase 8. Tá? Isso leva à degradação ambiental, você tem cidades gigantescas, você tem uma produção de lixo enorme. Tá? Isso é um impacto ambiental muito grande. Né? Isso daí é o que leva a gente a se preocupar com a conservação da biodiversidade. Certo? Então a gente tem essa superpopulação humana, a gente tem um problema de espécies exóticas invasoras, né? Então a gente, junto com o nosso espalhamento por todo o planeta, nós estamos levando espécies exóticas que estão eliminando espécies nativas, né? Nós estamos destruindo áreas naturais para poder viver, para poder cultivar nossas plantas e nossos animais, a gente gera muita poluição, gera muito lixo, né? Isso, a gente emite gases de efeito estufa, está levando ao aquecimento global, e a gente está num processo de uma sexta extinção em massa. Né? A gente já teve, ao longo da história,
5 eventos de grandes extinções em massa, né? A última foi há 66 milhões de anos atrás, né? Com o meteoro aí que eliminou grande parte da diversidade, inclusive grande parte dos dinossauros, né? Só sobraram as aves aí, que são descendentes dos dinossauros. Então a gente pode estar próximo de um colapso, né? Então se a gente não olhar para isso, se a gente não tiver olhos para isso, nós vamos entrar em colapso, né? E o papel de um biólogo, o papel de vocês, né, como educadores no futuro, como biólogos, é alertar as pessoas para isso, né? A gente tem um papel importante nisso, né? O Brasil tem um papel importante nisso. O Brasil sediou a Rio 92, né? A Conferência Mundial de Meio Ambiente em 1992, né? Eco 92, o Rio 92, né? Aí você tem a Rio +20, que ocorreu depois, né? Na Rio +20 foi definido uma série de medidas para controlar, né? Uma série de metas para a gente atingir, tá? E essas metas são consolidadas no que a gente chama na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 ela tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, muito importante que vocês conheçam esses objetivos. Isso é um acordo mundial de todos os países para cumprir com esses objetivos, e cada objetivo desses tem diversas metas. São, ao todo, quase 170 metas para cada um deles. Então, erradicar a pobreza, acabar com a fome, trazer saúde e bem-estar para todos, trazer educação de qualidade para todos. Se você olhar aqui, os biólogos têm um papel fundamental em muitos desses objetivos, né? Então, por exemplo, na educação de qualidade, é o papel dos biólogos, aqueles que dão aula, que estão, né, vocês que vão se formar em licenciatura, é fornecer uma educação de qualidade, né? A saúde e bem-estar, muitos biólogos trabalham na área da saúde, muitos biólogos trabalham na área da agricultura, né? Estão levando alimentos para as pessoas, na área de energia, né? O objetivo 14, vida na água, e o 15, vida terrestre, é dominado por biólogos, por exemplo, né? Então a gente tem um papel fundamental em vários desses objetivos. Esses objetivos são um pacto da sociedade, dos governos, das organizações não governamentais, das universidades, do poder público, das empresas, de todo mundo. É algo que toda a sociedade tem que se unir para conseguir atingir esses objetivos em 2030. Vai ser muito difícil, mas a gente tem que tentar, né? E a evolução, a ciência, né? A gente pode... É interessante isso daqui, né? Talvez algo mais... Talvez muitos de vocês não saibam, né? Como que é importante a biologia e a evolução no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Um exemplo disso é o que a gente chama de biomimetismo. São projetos de objetos, de coisas, né, que usam a natureza como modelo, tá? Em questão de transporte, habitação, energia, vestuário, medicina, etc. Tá certo? Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, né, o velcro, né, que é uma invenção fantástica, que está presente, né, em roupas, em várias coisas no mundo inteiro, né? O velcro ele é inspirado no carrapicho, né, inspirado numa planta, né? Então, a pessoa que fez o velcro fez inspirado numa planta. Tá certo? Por quê? Por que é interessante isso, gente? Essa planta levou milhões de anos para evoluir a capacidade de se ligar e ficar presa em alguma coisa, né? Então, quando a gente usa a natureza, a gente usa algo que já foi testado e aprovado por milhões e milhões de anos, né? Então, por exemplo, esse trem-bala do Japão aqui, ele tinha um problema quando ele saía do túnel, né? Ele não saía direito, ele causava um barulho, a aerodinâmica dele na saída do túnel não era muito boa, porque ele tinha um formato que não era propício para isso. O que eles fizeram? Eles imitaram um passarinho, né? No caso aqui, um martim pescador, que ele entra na água e sai da água. Então a hidrodinâmica, a aerodinâmica do bico desse passarinho é perfeita para isso. Eles imitaram e melhoraram o projeto, né? Asas, né? Você vê que asas de aviões agora tem essa viradinha aqui, né? Imitando também asas de aves, né? Você vê uma águia aqui, ela tem essa asa virada aqui, porque é mais aerodinâmica, tá certo? Então você tem um papel muito importante. Inclusive agora a gente tem o que a gente chama de computação evolutiva, né? Ou seja, os computadores estão usando a evolução, né? Principalmente a seleção natural, o processo de seleção natural, para desenhar coisas, para melhorar projetos, né? Então essa antena que está aqui, que é uma antena da NASA, esse design dela maluco aqui, ele foi evoluído no computador. O computador foi recebendo instruções para mudar a forma e testar como que essa forma reagiria à radiação até chegar nesse formato. Esse formato foi evoluído, né? E foi construído dessa forma por ser a forma melhor para lidar com a radiação, com as aplicações desse tipo de antena, que no caso vai ser usada em naves espaciais, tá certo? E questões mais filosóficas, né? Questões que a gente tem, quem somos, né? Então, qualquer
qualquer alienígena, né, se é que existem alienígenas, mas se eles existem e chegarem aqui na Terra, a primeira coisa que ele vai reparar são as construções humanas, tá? Ok, alguns exemplos, né, clássicos aí de construções humanas, a gente tem muitas outras, né, construções tecnológicas, ou seja, a nossa modificação no planeta nunca foi, né, isso nunca aconteceu com outra espécie, nunca outra espécie dominou tanto o planeta quanto a nós, tá? Então, quem nós somos tem muito a ver com a nossa evolução, né? De onde viemos é uma outra questão importante. Essa questão é facilmente respondida pela evolução. Nós viemos da África, né? Nossa origem está na África. Tanto o Homo sapiens, né, o Homo sapiens mais antigo aqui foi descoberto em Marrocos, né, tem 300 mil anos, uma descoberta até surpreendente de alguns anos atrás, né? Então, 300 mil anos, a nossa espécie, o Homo sapiens, estava na África e só saiu da África há 60 mil anos atrás. E mesmo antes disso, nós temos outras espécies, né, parentes do Homo, que já estão extintas, todas elas aqui na África. Né? Os nossos parentes que estão vivos ainda, né, os nossos parentes mais próximos, o chimpanzé e o gorila, também estão na África. Ou seja, a África é o berço da humanidade. Tá certo? E a partir da África nós nos espalhamos para todos os outros locais. E aí vem a questão importante, né, para onde que nós vamos, tá certo? Então, como é que nós vamos alimentar 10 bilhões de de pessoas no planeta em 2050, né, sem destruir o planeta? Como é que nós vamos reduzir os efeitos do aquecimento global? Nós estamos vivendo num momento que as pessoas estão pensando, inclusive, em identificar um novo período geológico, né? A gente está no Holoceno, mas muitos cientistas defendem e estão debatendo a ideia de criar o Antropoceno, né? Esse termo já existe, muita gente já usa, né? O Antropoceno seria o período atual que a gente está vivendo, com essas mudanças dramáticas que o homem causou na Terra, né, no planeta. Esse seria o Antropoceno. Então a gente tem que cuidar do planeta para permitir a sobrevivência no Antropoceno. Senão, o que nós vamos fazer? Né? Para onde que nós vamos? Nós vamos para o espaço? Nós vamos para uma estação espacial? Né? Nós vamos para outro planeta? Né? Será? Aqui nós temos Marte e a Terra, né? Será que nós queremos trocar esse planeta maravilhoso, azul, cheio de água, cheio de vida, cheio de diversidade física, diversidade biológica, diversidade cultural, diversidade étnica, todos os tipos de diversidade linguística, etc., por um planeta seco, né? Será que nós queremos isso? Eu acho que não. Eu acho que a gente deve lutar, estudar para ter um planeta melhor, tá certo? Eu acho que esse é o papel nosso, o papel de vocês no futuro, como futuros biólogos e futuros professores de biologia. É um papel fundamental na sociedade, tá certo? E para encerrar, eu vou deixar uma citação da Liz Meitner, que era uma física, né, que falou isso, né, que a ciência faz com que as pessoas busquem abnegadamente a verdade e a objetividade. Ensina as pessoas a aceitarem a realidade com espanto e admiração, sem falar na profunda reverência e alegria que a ordem natural das coisas traz ao verdadeiro cientista. Tá certo? Especialmente hoje em dia, nós precisamos muito da ciência, de usar a ciência, de disseminar a ciência para melhorar a vida das pessoas. E vocês vão ter um papel fundamental nisso daí. Tá bom? Muito obrigado e bem-vindos ao curso de Biologia. Um abraço.